Olá pessoal, tudo bem? Nesse episódio 2 eu quero trabalhar a questão por que ter grupos pequenos. Nós precisamos, como igreja, como cristãos, tomarmos cuidado para não cairmos no modismo de copiar programas, eventos, atividades religiosas sem saber por que fazemos o que fazemos. Caso contrário, nós vamos cair num ativismo sem propósito e aí não é eficiente. Tá bom? Vamos responder essa pergunta. Vamos lá. Lembrando que você pode, aqui no YouTube, nesse espaço aqui da internet, deixar a sua pergunta, fazer o seu comentário, tá bom? Vamos lá. A igreja primitiva cresceu nas casas. É importante conhecermos a nossa história. Os primeiros cristãos, eles, apesar de Atos dizer que eles se reuniam no pátio do templo, nos primeiros séculos eles se reuniram nas casas, em cavernas, em espaços mais informais, porque os cristãos não tiveram catedrais e templos construídos antes de 300 depois de Cristo. Então foram séculos que os cristãos viveram sem catedrais e sem templos cristãos. Tá bom? Isso é importante a gente conhecer um pouquinho da nossa história. Outra coisa é que no grupo pequeno a gente consegue praticar uma orientação muito clara e bíblica que é o cuidado mútuo. Todo cristão é chamado a cuidar do outro e ser cuidado pelo outro. Por isso chama o cuidado mútuo. É cuidar um dos outros. E no grupo pequeno a gente consegue essa experiência do cuidado mútuo, porque ali é um grupo menor, você acaba conhecendo as pessoas te conhecem e ali um ajuda o outro. Eu poderia ficar aqui um tempão citando um monte de versículos que diz para cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, confrontar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Ou seja, esse não é o papel só do pastor, da pastora, só de líderes, só de crentes mais antigos. Não, essa é uma orientação para todos os cristãos. A gente tem que ter essa intencionalidade de cuidar um dos outros, se envolver, conhecer as pessoas e também as pessoas nos conhecerem, para que haja esse serviço e esse cuidado. Por isso que eu gosto de chamar de grupo pequeno e não grupo de discipulado. Porque a palavra discipulado se chama, a palavra seria didaquê, significa ensino. E às vezes dá a entender que o grupo pequeno é um lugar onde tem um mestre, um pastor, um cara mais entendido que chega ali e fala, ó, aqui eu vou te dar uma aula. E não é uma escola dominical, ali não é um momento de uma aula. Ali é um lugar de cuidado. É claro que pode ter uma palavra, vai ter um ensino, mas ali é um lugar de cuidado mútuo. Um cuida do outro. Por isso que eu prefiro a nomenclatura grupo pequeno, né? Ou pequeno grupo, porque senão a gente cai naquela questão. O grupo de discipulado ali é um ensino, e ali a ênfase é só o ensino. E não, o grupo pequeno não tem a ênfase do ensino somente. Ele tem do cuidado mútuo. Todos ali são responsáveis uns pelos outros no crescimento espiritual, no cuidado, seguindo a Bíblia, tá? Além do mais, eu creio que no grupo pequeno a gente consegue cumprir a missão que todo cristão também tem. A igreja existe por causa dessa missão, de evangelizar, de anunciar as boas novas do evangelho e fazer novos discípulos. E o grupo pequeno é um espaço maravilhoso para cumprir esta missão. Vamos ver outros benefícios aqui. Bem, seguindo dessa lógica de que a nossa missão é evangelizar, quando nós reunimos nas casas, ou seja, o grupo pequeno, com regularidade, com dia e hora fixo, local, tudo preparado, a casa é um local mais acolhedor. Para um familiar, para um amigo, para um vizinho, amigo de trabalho, da escola, que não é cristão, é muito mais fácil ele ir na casa, quando você convida ele para participar de um grupo pequeno, do que ele ir na igreja, que é um espaço já maior, com mais pessoas. Ele fica preocupado se ele vai com a roupa certa na igreja, se ele vai ser exposto lá na igreja. Existem várias barreiras para essas pessoas irem no culto. Então, muitas vezes, o grupo pequeno é uma porta de entrada da fé primeiro, da fé cristã. Então, a casa é um lugar muito mais atrativo para a evangelização e para os não cristãos.
Além do mais, o grupo pequeno facilita desenvolver amizades, tá bom? Às vezes você vai no culto, você terminou o culto, você vai embora. E aí, como que a gente desenvolve amizades? Claro que talvez você participa de um ministério, você participa de alguns eventos, você foi criando amizade. Mas no grupo pequeno é muito mais intencional, muito mais intensivo, porque você se encontra com aquelas pessoas toda semana e vai desenvolvendo a amizade, porque é diferente do culto. Ali não é a escola dominical e nem é o culto. Ali também é um lugar para desenvolver amizades. Ali você serve e é servido. Ali vai ter momentos que você vai servir as pessoas no sentido de ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo no grupo pequeno você também é abençoado pela ajuda de outras pessoas. E como eu falei, ajuda muito na evangelização. Para encerrar, eu gostaria de expor aqui o que eu penso sobre a questão da vida cristã. Para mim, não é possível viver a vida cristã de forma completa, participando apenas dos cultos aos domingos. E eu não estou falando que a pessoa deveria participar de vários cultos durante a semana e ter um monte de atividades no espaço da igreja, no espaço do templo. Não. O que eu estou dizendo é que quando eu e você só participa de culto aos domingos, e olhe lá, porque às vezes nós faltamos bastante nesses cultos, nós não vivemos de forma plena a proposta bíblica para nós. Por isso que o grupo pequeno complementa e ajuda muito a participarmos do que é a vida cristã, de vivermos a vida cristã de forma completa. Eu coloquei aqui, precisamos de amigos que caminham conosco no crescimento e na evangelização. Tá bom? Então, até a próxima sobre esse assunto dos grupos pequenos.